Na semana passada, as dicas foram sobre o porte de armas de fogo nas propriedades rurais brasileiras. O conteúdo está lá no girodoboi.com.br. Hoje, o advogado Pedro Putini Mendes traz alguns esclarecimentos sobre um animal que é considerado uma das espécies exóticas invasoras mais prejudiciais ao meio ambiente e às lavouras do Brasil. Tá ele aí, ó a correria, ó o atropelo, né? Crescimento desordenado da população de javalis, a captura, a destinação adequada dos animais capturados ainda é um grande ponto de interrogação para o homem do campo. Recentemente, uma decisão judicial sobre a prática de eutanásia em javalis capturados chamou a atenção. Ela se baseou em uma frase que ficou famosa em um dos desenhos aí da década de 1990, né? O Rei Leão. A frase é a seguinte: Hakuna Matata, né? Que em idioma falado em países africanos quer dizer não há preocupações. Mas será? A resposta com ele, Pedro Putini Mendes. Saudações. Saudações. Pois é, os comentários de hoje são baseados em fatos reais, né? É uma decisão judicial que vamos mostrar aqui na tela do nosso quadro hoje. O juiz do caso disse o seguinte: os javalis, inclusive, rondam o imaginário infantil por meio de animações. Neste ponto, cabe destacar a clássica frase Hakuna Matata, atribuída a famosos javalis de cinema. A frase, utilizada em países africanos, significa sem nenhum problema. Ora, não parece ser essa a situação que ronda os javalis dos presentes autos, que estão prestes a serem vítimas de eutanásia. Pois é, Mauro, parece um assunto inusitado também, né? Mais uma vez, trazendo assuntos que parecem engraçados, mas trata-se de controle de fauna exótica. Mais uma questão jurídica que envolve o dia a dia do produtor e a gestão de alguns assuntos na propriedade rural, né? Independente do caso comentado aqui nessa decisão judicial envolver uma questão que vai além do controle de fauna exótica, como se chama na lei, né? Pois me parece que o caso era sobre a destinação de javalis capturados. Os comentários de hoje são extremamente importantes no dia a dia do produtor, onde o crescimento desordenado dessa população de javalis traz grandes prejuízos para as atividades produtivas, para os residentes no local, para outras espécies, animais, também situações que envolvem aí as questões de sanidade animal pela proliferação de doenças no próprio ecossistema. A exemplo da transmissão por essas espécies de javalis, né, da febre aftosa, da peste suína e eventualmente contaminando outros suínos e bovinos, né? Bom, vamos um pouco mais além. O descontrole populacional dessas espécies chamadas exóticas, invasoras, né, interfere em políticas públicas também. De certificação sanitária, como por exemplo o estado de Santa Catarina, que enfrenta a busca pela manutenção da sua excelência sanitária com certificação da área livre de peste suína, junto à Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, e também junto ao Ministério da Agricultura, né, abrindo mais mercados. Então esse problema já foi registrado em vários estados, né, no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Roraima, Tocantins, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, enfim. Mas por que exótica, né? Por que assim são chamadas essas espécies? Porque assim eles são classificados pelas normativas. Primeiro, esse é o meu ponto de vista enquanto jurista, né? E também baseados nos critérios científicos que deram origem a essas normativas, já que o javali ele é apontado como sendo uma espécie exótica que veio da Europa, né? Introduzido no Brasil para criação lá na década de 80, 90 e permanecendo até 2013 sem uma normatização desse controle populacional, que é o que acontece agora, né? Então, o controle dessa fauna exótica invasora, assunto jurídico de hoje, ele acontece então por meio de abate legalizado, ou seja, a caça, né, uma prática permitida no país mediante o cadastro de quem vai realizar essa atividade como agente de manejo de espécies invasoras, né, o caçador, e também o registro da arma, obviamente, né? Mas muito cuidado com as normativas federais, né, exemplo do IBAMA, mas também as estaduais. Atenção também com
com essa atividade, porque não basta ter o cadastro e Hakuna Matata, né? Por incrível que pareça, tem alguns cuidados para evitar situações como crimes ambientais de maus tratos ou problemas sanitários, né? No manejo na execução dessa atividade de manejo. E por isso devem ser obedecidos alguns protocolos informados pelo órgão ambiental competente, evitando a transmissão de doenças no transporte desse animal abatido. E é proibido esse transporte para fora da propriedade sem observação das recomendações técnicas. Vamos lá, a Instrução Normativa do IBAMA, número 3 de 2013, ela autoriza o controle populacional de javali em todo o território nacional, considerando como controle a perseguição, o abate, a captura, a marcação e a soltura para rastreamento, a captura seguida de eliminação e a eliminação direta desses animais. São várias tipificações da lei para isso, né? O site do IBAMA ele é utilizado para obter essas autorizações na normativa, né? Conforme o planejamento do controle que vai ser realizado nessas modalidades. E se houver fiscalização, o caçador ou esse agente de controle, ele tem que ter previamente uma inscrição no Cadastro Técnico Federal, CTF, né? De atividades potencialmente poluidoras, utilizadores de recursos ambientais, né? No IBAMA. E tem um código próprio na Instrução Normativa 2013 que foi atualizado em 2019, indicando o Sistema Integrado de Manejo de Fauna, o CIMAF, onde essa autorização teria um prazo aí de 3 meses. Então, os comentários de hoje são apenas para falar um pouquinho dessas decisões judiciais, né, e começar o assunto orientando. E na próxima edição eu trago um pouco mais dos detalhes sobre o controle de fauna exótica, explicando um pouquinho mais dessa instrução normativa. Então, saudações e até a próxima. Valeu, Pedro Puccini Mendes. Vamos aguardar aí as instruções de como lidar com isso aí, que é um ponto de interrogação complicado ainda nas fazendas brasileiras.